Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim, vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos iniciar nossa aula, com uma mensagem. E a mensagem diz o seguinte: aquele que não busca conhecimento se torna dependente da sabedoria dos outros. Ou seja, quem não vai estudar, quem não vai pesquisar, fica dependente das informações que os outros trazem. Não pode questionar, não pode argumentar. Então, é tão importante, é tão bom a gente ter esse poder de argumento. Turminha, a gente só consegue isso a partir do conhecimento organizado, sistematizado, tá certo? Então, vamos para a nossa aula número 15, que é a nossa aula de correção. Aqui a prova vai fazer a correção de todas as atividades do capítulo 4, tá bom? Então, a aula de correção, gente, é aquela aula mais extensa. Então, vocês vão pausando, vão fazendo correção por página, já que a prova faz a correção de todas as páginas do capítulo, para poder ganhar tempo aqui com vocês, Vocês vão fazendo correção por página, vão pausando, vão voltando, Vão ficando aí à vontade, porque o material é gravado e fica à disposição de vocês. O capítulo 4 é aquele capítulo que fala assim, nosso planeta. Então, a gente vai focar aqui nos estudos, do nosso espaço aqui, do nosso planeta. Então, a gente começa, com as questões da página 91. E diz o seguinte, na imagem abaixo, coloque o nome dos círculos, imaginários nos seus respectivos lugares, tá bom? Então, a gente observe, eu disse pra vocês que a gente tinha aí, na questão horizontal, a divisão em 5 faixas principais importantes. A primeira, que fica aqui no meiozinho, seria a linha do Equador. Acima, na parte norte, próximo à linha do Equador, a gente tem o Trópico de Câncer. Lembra sempre Câncer na cabeça, Câncer em cima. É muito ruim, Então, a gente vai lembrar, vai associar isso, porque o Trópico de Câncer fica em cima. Depois, o Círculo Polar Ártico, na parte norte, ou seja, a parte de cima. Abaixo da linha do Equador, na porção sul, a gente vai ter o quê? O Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, Ártico no norte, Antártico na parte sul. Preenche aí direitinho, vai observando se precisar corrigir, tá bom? Porque vocês, estão por dentro do assunto. Vamos lá, continuando, ele coloca na questão 2 assim, Observe as alternativas abaixo e marque aquela que não contém astros iluminados. Gente, a gente sabe que aquele astros luminosos é aquele que tem luz própria, luminosos. O iluminado é aquele que depende do brilho do outro. Então, é aquele que depende da luz do outro. Então, quem é desses aqui? Então, ele diz, marque, as alternativas abaixo, aqueles, apenas aquelas. Então, ele está querendo mais de um, tá bom? Então, observem aí que ele pede não aquela, aquelas. Então, é mais de um. Então, entre as alternativas, a gente só tem aqui, 2 que são iluminados. Quais são? Os satélites, não tem luz própria, e os planetas. Esses 2 astros aí, eles recebem luz, de outros astros, tá certo? Os meteoros têm luz própria, os cometas e as estrelas também. Terceira, explique com suas palavras, por que Plutão foi rebaixado a planeta não. A gente sabe que o rebaixamento aí, ele acontece justamente, por conta, da sua estrutura e do tamanho, tá bom? Até porque se Plutão fizesse parte, aí dos planetas propriamente dito, a gente teria que incluir outros também, tá bom? Que teriam aí a mesma estrutura. Então, a gente criou aí uma nova classificação, E aí, rebaixando ele, deixou de ser planeta e passou a ser planeta não, tá bom? Isso, ali no ano 2006. E aí, ele vai, dentro do sistema solar, Ele era considerado o 9º planeta do sistema solar, que agora só tem 8, no nosso sistema. E ele entra aí nessa questão, de se rebaixar esse planeta não, que é aquele planeta que tem a mesma estrutura, só que ele, é menorzinho, tá bom? Então, entra aí nesse entendimento, tá ok? Então, vão focando aí nas respostas, o que vocês precisarem colocar, vão aí modificando, tá bom? Pausa, se necessário. Vamos lá. Na quarta, diz assim, observe a imagem abaixo, naquela, que estão incluídos todos os planetas que fazem parte do sistema solar. Ele quer que você faça o quê? Colocou aqui,
os númerozinhos que vão representar cada planeta. Ele quer que você me diga o nome. Aí era aquela questão, né? Ai, professora, mas eu tenho que lembrar a ordem. Vocês veem tanto que a gente, né, geralmente já sabem essa ordem. Quem não soubesse, era só fazer aquela velha pesquisa. Tem que aproveitar que está em casa e pesquisar mesmo, né? E utilizar essas ferramentas para auxiliar, tá certo, turminha? Então, nessa ordem a gente tem quem, né? Mercúrio, Vênus, Terra em terceiro, Marte. 4 primeiros. Depois, o Júpiter, Saturno, né? Urano e Netuno. Essa é a ordem, né? Aqui, colocando no sistema solar, no ordenamento, tá certo? Do mais próximo para o mais distante aí do Sol. Seguindo aqui, ele diz assim, ó, use as palavras abaixo para completar o gráfico. Então, a gente tem qual? A Via Láctea, né? Terra e Sistema Solar. Ele quer que você faça o quê? Coloque na ordem de dominação. E aí ele diz assim, ó, situe na ordem correta. Então, que você fale do mais, né, do maior para o menor, na ordem de abrangência. Então, a gente tinha quem aqui? Primeiro vinha a Via Láctea, né, que é a nossa galáxia. Dentro da Via Láctea que está aqui o Sistema Solar, tá bom? E dentro do Sistema Solar é que está a Terra. Então, a ordenzinha ficaria assim, ó, começando por Via Láctea, né, Sistema Solar e Terra. Se o universo estivesse aqui, o universo ficaria acima da Via Láctea, né? Nessa ordem aí de pertencimento. Como eu falei para vocês, que era você utilizar a ordem de pertencimento. Quem pertence a quem? Né? Então, é isso que vocês precisam entender e lembrar, né? Então, a gente tem o quê? O universo, a nossa galáxia, porque dentro do universo tem várias galáxias, né? Nossa galáxia, que é a Via Láctea. Sistema Solar, que está dentro dessa Via Láctea, e o planeta Terra está dentro desse Sistema Solar. Então, é a ordem de pertencimento. Vamos lá. Seguindo, aqui já na página 104, tá certo? Então, a gente já vai aí, ó, para as próximas atividades. Ele pergunta assim, diferencie o equinócio de um solstício, né? De um solstício aí. Vamos observar qual é essa diferença. No equinócio, há uma distribuição da luz solar de forma igual para todos o hemisfério. Então, nesse equinócio, ó, equi, quer dizer que é igual. Essa distribuição do Sol, ela se dá de uma forma igual. Então, a gente vai ter, nesse momento aí, tá bom? O dia e a noite com a mesma, com o mesmo tempo, tá bom? Porque o Sol, ele vai se distribuir de uma forma igual. Geralmente, o Sol vai estar batendo ali realmente no centrozinho, né, da linha do Equador. Então, ele vai se distribuir de uma forma igual, tanto para o norte quanto para o sul, nesse momento, tá certo? Quando a gente tem o solstício, não. O Sol, né, incide com mais frequência em apenas um dos hemisférios, onde o dia e as noites vão variar, tá certo? Aí, os dias e as noites têm duração desigual, diferente do equinócio, que o dia e a noite têm a mesma duração. No solstício não, tá certo? E aí a gente tem que observar se vai ser o solstício de verão ou o solstício de inverno, tá certo? Solstício de verão, o dia ele vai ter uma duração maior. O solstício de inverno, né, a noite vai ter, né, um tempinho aí maior. Então, observa isso aí, né, e corrigem aí se alguém ficou com dúvida nessa questão. Seguindo, ele fala agora sobre fuso horário. Minha gente, para entender fuso horário, né, a Pro já trabalhou em aula online, reforçou com vocês bastante, mas aquele princípio básico que vocês têm que entender. Foi dividido, né, o nosso planeta Terra foi dividido em 24 faixas, né? E a cada faixa dessa tinha 15 graus. Cada faixazinha dessa, a gente corresponde a 1 hora. E aí vocês vão entender, 24 faixas, 24 horas. É o mesmo tempo aí, né, que tem o nosso dia. O que vocês vão observar? Nós vamos ter, né, o ponto zero, que vai ser o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich é a hora zero, né? Então vai ser aí, vai iniciar. Para a sua, né, andando para o leste, nós vamos adicionar. Adicionar o que, professora? Adicionar a hora. A cada faixa nós vamos adicionar 1 hora. Andando para o oeste, nós vamos fazer o quê? Retirar. Então, se nós queremos saber o horário, né, a partir do meridiano de Greenwich, a gente vai saber o quê? Se aqui for 10 horas, andando para o nosso oeste, nós vamos retirar a quantidade. Então, vai ser, né, era 10, então vai ser 9, 8, então a gente vai retirando.
Se a gente for para leste, a gente vai fazer o quê? Aumentando. Então, se era 10, a gente vai colocar o quê? 11, 12, né? Dependendo da quantidade. Então, ele pergunta assim, ó. João está na localidade indicada pela letra A. A tá aqui. Às 10 horas da manhã. E atende o telefonema do seu amigo Pedro, que está localizado na indicação aqui B, que é em Sydney. Que horas são, né, na localidade que Pedro, né, de Pedro, quando ele, né, liga aí para João? Então, qual é aí, né, esse horário? Como a gente faz? A gente vai observar. Então, aqui a gente tá lá, B tá aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Diminuir ou aumentar. Se está para leste, a gente já sabe que a gente vai ter que aumentar. Então, ele tá, ó, em horas à frente. Então, a gente vai observar o seguinte. Se era 10 horas, né, a gente vai entender justamente o seguinte. Da onde ele tá, quantas faixas até chegar em Greenwich? Né? Então, a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas. Tá certo? Então, a gente já sabe que a gente vai ter que diminuir 6. Para chegar até Pedro, né? Então, a gente vai fazer essa soma. Então, aqui a gente já vai ter, ó, que somar, né? Vamos somando. Então, a gente vai contar quantas faixas e aí a gente vai ter esse horário aí determinado. Então, a gente vai saber que vai ter que fazer o seguinte, ó. 9, que é as faixas até chegar, no meio do dia até chegar, né? Ali no ponto B. E o 6, que a Pro já contou aqui com vocês. Isso vai dar o quê, minha gente? Mais 15 horas. Então, você tem que contar a partir de 10 horas, botando aí 15 horas a mais, que dá o resultado de 1 hora da manhã. Então, ele atende essa ligação 1 hora da manhã. Ele liga 10 horas da manhã e ele vai atender, né? Vai estar no momento dele aí, 1 hora da manhã. Então, é essa dinâmica que vocês têm que observar aqui na questão do fuso horário. Seguindo aqui, ele coloca aqui, observe a associação de imagens abaixo e responda. Você observa que é o mesmo ponto, né? O mesmo ponto, a mesma paisagem, só que vai mudar o quê, minha gente? Vai mudar ao longo do dia, né? Aqui tava de manhã, que já foi, ó, entardecer, noite, madrugada, né? Ele vai colocar aqui em diferentes momentos, tá bom? E aí dá pra ver bem direitinho no livro de vocês. Então, em que espaço de tempo as mudanças representadas aconteceram? No espaço de um dia, tá? Então, a gente observa que vai ser horários diferentes no mesmo dia, ou seja, né, mais ou menos aí 24 horas. Que movimento da Terra é responsável por essa sucessão? O dia e a noite está ligado a que movimento? Ao movimento de rotação. Aí é belezinha. Outra questão ligada aqui à questão, turminha, de fuso horário, tá certo? Então ele vai perguntar aqui, ó. 2 amigos, Manuel e Carlos, moram em países diferentes. Manuel, que está, né, indicado pela letra A, né, mora no Canadá. E Carlos, indicado pela letra B, mora na Argentina. Em 30 de dezembro, né, Carlos liga para desejar feliz ano novo. Ó, e eles decidem falar um pouco da vida. Um deles diz, né, que está triste por estar no inverno, né, com tudo coberto de neve e sem poder sair de casa pelo frio. Qual dos dois fez essa afirmação? Então, aqui vocês precisam entender, gente, aquela questão que eu falei pra vocês, tá bom? Então, de estar em pontos inversos. Vocês percebem que eles estão até próximos, mas o que a gente precisa observar aqui? Que eles estão em hemisférios diferentes, né? Então, a pessoa que está na representação A, né, ele está no hemisfério norte. A pessoa que está, né, na representação B, ele está no hemisfério sul. E, por consequência, né, a gente vai entender o quê? Que enquanto um está no inverno, o outro está no verão. Então, ele quer saber aqui, ó, quem foi que fez essa afirmação? Quem fez a afirmação foi Manuel, com toda certeza, né? Então, se ele estava aí no processo, né, de desejar feliz ano novo, então a gente sabe o quê? Que o inverno ele está acontecendo no hemisfério norte. A gente sabe que o período de dezembro a gente corresponde ao período de verão, né? Para quem está no hemisfério sul, porque nós estamos no hemisfério sul, então a gente sabe que é verão. Quem é que está no inverno? Você está levando lá, então é a pessoa que estava no hemisfério norte, ou seja, Manuel. Observa aí, viu, turminha? Coloquei aqui um gráfico que vai representar a questão, turminha,
de fuso horário novamente, tá bom? Considere o mapa abaixo para responder as seguintes perguntas. Mapa aí, pra gente entender o fuso horário. Seguindo, ele vai fazer essa pergunta aqui, né? Relacionado ao mapa. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que representa possível resposta para Maria Clara. O que é que Maria Clara está perguntando, professora? Né? Ele vai fazer o quê? Certo dia, Eric, que mora em Brasília, estava conversando pela internet com Maria, né? Carolina. Maria Carolina, né? Clara não, gente, é Carolina. Que mora em Madrid. Quando percebeu que era meio-dia, hora do almoço. Então ele rapidamente despediu-se da amiga, né? E convidou-a para almoçar, né? Então ele fez o convite para Maria Carolina também almoçar com ele. Qual foi a resposta dela? Aí a gente vai observar o quê? Que ele estava, né, conversando, ele era de Brasília, Maria Carolina, né, mora em Madrid. Então a gente vai observar aqui, ó, né, se era Brasília, Madrid, então o que acontecia aí nessa lógica? Provavelmente a resposta dela foi o quê? Obrigada. Né? Já almocei, já tem mais ou menos umas 3 horinhas, né? Porque vai ser o tempo, né? Mais ou menos aí que a gente vai observar de diferença, né, de quem está aqui para quem está em Madrid, né? No ponto aí 0, tá bom? Então, observem aí. Então, essa vai ser possivelmente a colocação que ela fez. Depois, né, do almoço, como de costume, Eric foi tirar uma soneca. Ele só acordou às 17 horas. Entrou novamente na internet e começou a conversar com Adenilson, que morava em Nova Delhi, lá na Índia. Qual foi a hora exata na cidade em que Adenilson mora e que ele fez o contato com Eric? Então aqui a gente vai observar justamente aquela colocação, né? Às 3 horas, até ele chegar ao ponto 0, e mais 5 horas até ele chegar a Nova Delhi, que vai dar um total de 8 horas. Como a gente está falando que ele mora no Brasil, para a Índia, então a gente vai ter o sentido, ó, de adicionar. Então vocês vão ter que fazer o que, minha gente? Adicionar mais 8 horas ao horário aí, né, que ele acordou. Qual foi o horário que ele acordou? Então, foi às 5 horas da tarde, né, às 17 horas. Então, vocês vão ter que adicionar essas 17 horas, né, mais 8 horas. Aí vocês vão saber qual é esse horário aí. Então, fez contato aqui 1 hora, né, mais ou menos aí 1 hora, né, da manhã. É nesse sentido que vocês têm que observar quando for essas questões de fuso horário, gente. Faz sempre essa observação. Aqui, mais uma questão ligada a fuso horário. Aqui ele vai falar especificamente do fuso horário brasileiro, tá bom? Porque a gente entende o quê? Que no Brasil a gente tem, né, uma divisão aí de 4 fuso horários diferentes. A gente tem o de Fernando de Noronha, né? A gente vai ter o oficial, né, que a maior parte do país vai estar, né, que vai ser o de menos 3 horas, né, 2 horas é de Noronha, menos 3 horas. Vamos ter uma outra porção, né, do Brasil, a porção restante do Brasil, né, a menos 4 e a menos 5 somente em Acre. Então, o Brasil, o território brasileiro está em 4 fusos que eu mostrei para vocês, né, nas aulas. Observando aqui, ele vai colocar aqui, ó, uma outra questão ligada à localização em fusos. Então, ele coloca aqui, ó, Érica mora em Palmas, capital do estado de Tocantins. Em uma viagem de férias, fez um roteiro para visitar sua irmã, Elma, que mora em Fernando de Noronha. Ó, Tocantins, né, para Fernando de Noronha. Então, né, no Pernambuco. Antes de entrar no avião, né, ela fez uma ligação aí para sua irmã, que era aí exatamente 7 horas, né, da manhã. A gente vai entender que é isso, né? Que horas Elma atendeu esse telefone Fernando de Noronha? Gente, a diferença de fuso aí só vai ser 1 hora. Então, vocês vão aumentar somente 1 hora. Porque eu falei pra vocês que horário oficial, né, de Brasília, menos 3 aí, né? E Fernando de Noronha, menos 2. Se estava, né, indo para leste, então a gente vai fazer o quê? Adiciona só mais 1 hora. Então, o horário, né, que a gente vai ver aí que de diferença vai ser justamente o horário de 1 hora, ou seja, ela vai atender esse telefonema 8 horas da manhã, tá certo? O avião que ela pegou, né, em Palmas, para o arquipélago de Fernando de Noronha, levou, né, aí o voo foi de 7h30, né, e a duração
do percurso, né, durou aí em torno de 3 horas. Qual foi a hora da chegada, né, em Fernando de Noronha? Então, a gente vai fazer novamente esse processo de 7h30, né? Então, vocês vão adicionar aí nesse processo também para saber qual o horário que ela vai chegar. Então, vocês vão entender que, né, já estava uma hora a mais, né, no sentido aí de Fernando de Noronha. Então, ela vai chegar mais ou menos que hora? Mais ou menos, né, 3 horas aí, então mais ou menos 11h30 da manhã. Vai ser o horário que ela vai chegar aí, né, nesse percurso todinho que ela vai fazer. Aqui também outra questão, tá bom, turminha? Ligada ao processo de fuso horário, ele pergunta aqui, ó. Também ligando Boa Vista, né, a Fernando de Noronha. Então a gente vai observar quanto tempo aqui tem, né, de diferença de Boa Vista até Fernando de Noronha. Então a gente tem que observar que a contagem aqui vai ser de 2 horas, tá certo? Então quando for, né, chegar em Fernando de Noronha for 12 horas, em Boa Vista vai ser 10 horas. Agora no processo inverso de retirada, tá bom? Observem aí. Questão 9 diz assim, ó. Assinale F para falso e V para verdadeiro em relação ao universo. Pode-se afirmar, né? A gente pode afirmar o quê? E aí você vai colocando aqui nessa linha. Entre todas as galáxias, a Via Láctea é a que mais nos interessa, pois nela está situado o Sistema Solar. Isso é verdadeiro ou não? Verdadeiro, a gente sabe que é. Então, primeira aí vai ser verdadeiro do 9. Segunda, né? Gravitando entre as órbitas de Marte e Júpiter, encontra-se, né, os pequenos astros denominados de asteroides. Então, esses pequenos astros a gente de fato vai chamar, né, de asteroides. Então, é também verdadeira, a B. C. A teoria do Big Bang, né, procura explicar a origem do universo. Como, né, aí tendo sido resultado da explosão de um átomo, né, primário aí, primordial, fortemente carregado de energia, ocorrido há aproximadamente aí 15 bilhões de anos. Isso é a teoria do Big Bang? Isso é a teoria do Big Bang, então, verdadeiro também. A D, né, há aí um movimento elíptico, né, solar quando a Lua penetra, né, no cone aí da sombra da Terra, ocultando o Sol totalmente, né, ou parcialmente. Gente, isso daí é o que a gente vai chamar de o eclipse solar? Não, né, minha gente? Então, a gente sabe que a alternativa D está errada, porque não seria esse o sentido, né, de um eclipse. Então, observa, turminha, bem direitinho o que está colocado, porque aí vocês sabem essas questõezinhas aí, tá certo? A 10ª, ele coloca o seguinte, observa o mapa abaixo para responder as questões. Aqui ele está falando, ó, de zonas, tá bom, minha gente? Então, ó, ele sai da zona polar, vai para a zona temperada, zona tropical. Depois vai para a zona polar também, tá certo? E aí ele faz o seguinte, quantas zonas climáticas Antônio passou, né? Mostra naquele momento lá. Então, ele sai da polar, vai para temperada sul, depois vai para a tropical, depois temperada norte. Nesse movimento ele passa por 4 zonas climáticas. Aí tem que lembrar. Antônio chega a Nova York no dia 11 de janeiro. Qual estação do ano ele encontra nesse local? 11 de janeiro, então a gente vai pensar. Nova York está no hemisfério norte. Então vai ser diferente do Brasil, que está no hemisfério sul. Então, 11 de janeiro é o quê? É verão pra gente. Então lá vai ser inverno. Tem que fazer esse mecanismo aí, né, de associação. A C, né, vai ter a diferença que ele vai querer aqui também, fuso horário, que vai ser uma diferença de 2 horas, tá bom, turminha? Então, marca aí, relembra. D, ele diz assim, em todo o percurso, em quais lugares Antônio, né, precisou usar roupas mais pesadas, né, por causa do frio. Então, no percurso que ele fez, da onde ele sai, né, que era ali o ponto ligado na Antártida, e também em Nova York e em Paris, né, que eram zonas mais temperadas ligadas ao frio. Na onde ele passa, né, na tropical, ele não precisa utilizar, tá certo? Então, Nova York, Paris e na Antártida. Na cidade do Cabo, Antônio chegou no dia 22 de março. Qual era a estação do ano nessa época? Lá, né, vai ser outono, tá bom, gente? Lembrando, né, do mesmo processo que a gente tem. Então, lembra disso que dá certo.
Aqui ele pergunta aqui, ó, marca a alternativa correta sobre as estações do ano, tá certo? Então, as estações do ano são bem claras em todo o planeta. Não, né? A gente sabe que tem alguns espaços que não tem essa definição tão clara das estações. Então, a gente tem alguns locais do planeta Terra que a gente não consegue visualizar verão, primavera, outono, inverno, né? Então, não tá claro aí por conta das aparências, das características. Então, ele quer a correta, essa daqui não. O outono é a estação do ano, né, que recebe maior quantidade de radiação solar. Não é o outono, é o verão. O verão é a estação do ano que começa com o término do outono, né? E que vai anteceder aqui a primavera. Também não é a alternativa correta na sequência que a Pro já mostrou no quadro lá que a gente trabalhou. O movimento de translação, juntamente com a radiação, né, e a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. Ó, a alternativa correta. Quem é responsável pela estação do ano? Movimento de translação. Quem é responsável pela os dias, a sucessão dos dias e das noites? Aí vai ser o movimento de rotação. Então, a D vai ser a correta. A E, as estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local. Não altera não? Altera sim. Então, a gente vai ter toda uma dinâmica que vai ser modificada para atender aí esse percurso. Ao longo do ano, nem sempre as noites e os dias têm a mesma duração. Fato isso, fato isso. Marque a alternativa que indica a estação do ano, caracterizada pelas noites mais longas que o dia. Se a gente tivesse aqui o dia mais longo que a noite, a gente teria o verão. Se a noite ela é mais longa que o dia, a gente está falando do quê? Da estação contrária, ou seja, do inverno, que está na alternativa A, tá certo? E aí, a gente finaliza a nossa correção aqui, né, do capítulo 4, tá bom? Então, a Pro tentou explicar aqui o máximo, relembrar com vocês todos os pontos que a gente trabalhou nesse capítulo 4. É uma aula de correção, mas também uma aula de revisão, né, dos pontos principais, tá bom? Aproveitem a aula e até o nosso próximo encontro, turminha. Tchau!